Olá, seja muito bem-vindo a mais uma série do 2x VT PAP 30. Uma série onde eu ajudo gestores e empresários da área de telecom a venderem 2 vezes mais no porta a porta. E nesse vídeo eu quero te mostrar definitivamente como funciona o funil de vendas porta a porta telecom e como você pode aumentar as suas vendas conhecendo e utilizando o funil de vendas do porta a porta para vender serviços de telecom. Se você quer aumentar de verdade as suas vendas de serviço de telecom no porta a porta, você tem que conhecer o funil de vendas. O conceito do funil de vendas representa todo o processo de fundamentação de um negócio, desde o momento da prospecção inicial daquele cliente até quando a venda é efetivada, quando tem assinatura ali daquele serviço. Então, você tem um passo a passo ali de todo o seu processo de vendas. Então, tem muita gente que conhece o funil de vendas, mas não sabe aplicar dentro das vendas de serviços de telecom, quanto mais no porta a porta, ou às vezes até aplica, mas aplica de uma maneira errada, que acaba complicando em vez de facilitar. E aqui eu quero te apresentar definitivamente o que é o funil de vendas e como você vai aplicar isso para vender serviço de telecom no porta a porta. Quais são as vantagens de incluir o funil de vendas para vender serviço de telecom no porta a porta? Dentre diversas vantagens aí do funil, o principal é entender a produtividade individual. Com isso, a previsibilidade das vendas. E aí você enxerga isso de acordo com a quantidade de potenciais clientes que estão em cada etapa, em cada parte do funil. E aí você tem uma visualização clara das etapas e as possibilidades de melhoria, aonde que você pode melhorar em cada parte desse processo. E aí ocorre o aumento do aproveitamento mesmo de todas as oportunidades. Além disso, o funil de vendas aplicado ao porta a porta de serviço telecom gera benefício para a equipe. Por quê? Quando você insere o funil de vendas no seu processo de venda, você consegue esclarecer todo o time o que eles têm que fazer. E aí fica mais claro todas as metas diárias, qual é a rotina que ele deve percorrer ali para atingir o resultado. Então você consegue quebrar as subetapas e aí fica mais fácil para você gerenciar, você que é gestor, gerenciar o negócio, e para você que é vendedor fica mais fácil também você saber qual que é o próximo passo, o que você deve fazer para aumentar a performance aí das suas vendas. Quais são as etapas, quais são as partes do funil de vendas telecom no porta a porta? Bom, para você entender se o porta a porta está sendo bem feito e principalmente para você conseguir gerenciar e entender cada parte do processo, você precisa diferenciar pelo menos em 3 etapas o seu funil de vendas porta a porta. Pelo menos não, na verdade eu indico nessas 3, porque se você quer colocar etapa demais, várias subetapas, acaba que você complica em vez de ajudar o seu processo. Então, primeiro é a abordagem ativa realizada. Então, abordagem mesmo de clientes, né, de endereços. O segundo é o interesse gerado, quantas pessoas você gerou interesse. E o terceiro é o fechamento de venda. Então, se você é vendedor e quer entender se está indo bem ou não, ou quer saber se precisa melhorar, preste atenção nisso aí. Se você é gestor e se você não gerencia pelo menos essas 3 etapas, você está fazendo alguma coisa de errado. Entendeu? Por mais que você tenha resultado, você poderia estar muito melhor se você gerenciasse essas 3 etapas. Então, entendendo isso, você consegue ir melhorando cada parte do processo. E aí eu vou estar falando mais um pouquinho de cada parte. Então, primeira parte, que é a abordagem ativa, né? O que é abordagem ativa? É o número de pessoas que você fala ativamente, indo até lá, residência, empresa, para estar oferecendo serviço. Então você tem que medir isso, quantas pessoas você está falando. Então, se você é vendedor, quantas abordagens você faz? Responde aí, você sabe? Por dia. Você sabe, você conta, você sabe quantas pessoas você fala? Ou melhor, você sabe qual que é a meta de pessoas que você tem por dia para falar? Você tem isso? Se você é gestor, você sabe quantas abordagens sua equipe faz, sua empresa faz por dia?
ativamente, quando vai lá e aborda aquele cliente para estar oferecendo. Então nós temos que acompanhar isso, nós temos que entender. Por quê? Não adianta você cobrar só meta de venda, você quer venda, todo mundo quer venda. Mas para conseguir venda, você vai atrás do cliente. Antes da venda tem que acontecer o quê? Tem que acontecer a abordagem. Então se você não sabe quantas abordagens você tem que fazer, você não consegue definir quantas vendas que você quer. Ó. Você tem que saber, você tem que ter uma meta de quantas pessoas vão ser abordadas ativamente naquele dia. Então isso vai do vendedor ao gestor. Vocês têm que saber quantas abordagens tem que ser feitas. Então essa é a primeira etapa. Antes de qualquer coisa é a abordagem ativa e você tem que definir uma meta disso. A segunda parte é o interesse gerado. A segunda parte do funil são as pessoas que o vendedor fala, que a equipe fala e gera interesse no serviço oferecido. Então aqui nós já conseguimos identificar se a nossa abordagem está boa ou não. Se o nosso script de abordagem que está sendo utilizado ali no dia a dia, se ele está bom ou não, se ele precisa de melhorar. Você tem que fazer uma média de quantas pessoas abordadas por dia e dessas, qual é a porcentagem de pessoas que você gerou interesse. Você abordou 50, gerou interesse em 5 pessoas, tem 5 pessoas interessadas, então você está tendo uma conversão ali de 10%. Então são as pessoas que pedem um tempo para pensar, que fica de confirmar com o filho, com a mãe, com o esposo, com a esposa, com sócios, se for um caso de empresa. Então isso é um interesse gerado. Não, você apresentou uma pessoa, a pessoa gostou, mas pediu para esperar mais um pouquinho, que vai confirmar, ou que você ficou de fechar depois, já está tudo certo, falta fechar, entendeu? Então isso é um interesse gerado. Quando você chega a oferecer para a pessoa e ela tem um interesse, mas você não fecha. Entendeu? Então você passou ali a parte da abordagem, conversou com o cliente, ofereceu, gerou interesse e ela ficou de pensar na proposta ou precisa da confirmação de alguém. E aí você tem que tomar muito cuidado e prestar atenção, que eu não estou falando aqui daquele retorno ou daquele interesse que você acha que gerou, mas a pessoa só está querendo te dispensar. Tem muita gente que confunde, eu tenho uma venda para fechar ali, que fulano de tal pediu para me retornar depois. Só que ele fez isso, essa pessoa que você abordou só fez isso para te dispensar na hora. Não, volta aqui depois. Volta aqui mais tarde. Então, quando isso acontece, isso não é interesse gerado. Você não pode considerar isso como interesse gerado. Então, só para a gente alinhar essa estratégia, se você quer aplicar isso aí como vendedor ou como gestor, interesse é aquele que você marcou um retorno com data e hora. Aí sim você tem uma pessoa que é um possível cliente. Você gerou interesse, porque ela pediu para você retornar e você agendou data e hora. Então ali você tem um compromisso marcado. Agora quando a pessoa fala assim, não, volta depois, volta aqui semana que vem, mês que vem, ano que vem, volta aqui daqui 10 anos. Isso aí não é interesse gerado, a pessoa só está te dispensando. Então você volta à etapa da abordagem. E da mesma forma que você tem que ter uma meta de abordagem, você tem que ter uma meta de pessoas que você gerou interesse. Você saber se a sua porcentagem está indo, se você está conseguindo ter uma abordagem que gera interesse ou não. Que aí você consegue identificar também, você tem que melhorar ou não a sua abordagem. A conversão que você gera de abordagem ativa para pessoas que você gerou interesse. Então você tem que ter essa meta também, antes de ter a meta de vendas. Passa por esse processo. Então essa é a segunda parte aí do nosso funil de vendas. Então lembrando, pessoas que você gerou interesse e que você marcou data e hora para retornar, tá bom? E aí vem a terceira parte, que é aquela que a venda é fechada, é concretizada, que você assina ali o contrato, né? Que você assina, faz o pedido daquele cliente. Então você passou aí pela abordagem, gerou interesse e a venda foi feita, aprovada, concretizada, tá tudo certo. Então, do nível anterior para esse nível depende muito mais da sua negociação, né? E uma negociação perfeita é quando você dá uma razão para o interesse que você gerou. Quando você consegue, com argumentos lógicos, e quando você mostra uma razão para o cliente,
você tem muito mais chance de fechar a venda. Por quê? Quando você simplesmente gera um interesse, é mais ali na emoção. Só que os negócios são fechados, os negócios sólidos mesmo, são fechados quando você dá uma razão para o cliente. Por que ele deve mudar o seu serviço atual? Vamos falar de internet. Se ele tem ali uma internet, por que ele tem que mudar o que está na casa dele hoje ou na empresa para o seu serviço? Qual que é a razão que você vai dar para ele? Ou se ele não tem nenhum serviço, que é mais raro de acontecer, por que ele tem que escolher o seu em vez do outro, da concorrência? Então você tem que dar uma razão. E aí que faz parte mais da negociação e do fechamento. A estratégia de negociação e do fechamento. Então essa é a parte do funil aqui. Essa é a última etapa. E é onde você tem que pesar mais essa negociação e fechamento. Quais são as metas para cada etapa do funil? Então depende muito aí da região onde você está atuando, da concorrência que você tem. Então, quantas abordagens você tem que fazer? Eu não posso afirmar com certeza aí você, aonde você está atuando. Eu tenho a minha meta, tenho meus números, mas você tem que conhecer o seu. Então, se você é vendedor, você tem que ter sua meta de abordagem, sua meta de pessoas que você gerou interesse por dia, sua meta de vendas, obviamente, que é o que todo mundo procura no dia a dia. Você é gestor, você tem que ter isso para sua equipe, para cada vendedor. Você tem que acompanhar, não só ter, você tem que acompanhar para ver se está sendo cumprido. É aqui que é a sua gestão. Aqui que está o negócio. Entendeu? Então, eu posso falar o que você pode começar, o mínimo que você tem que começar. De abordagem, são 30. Você tem que falar com 30 pessoas. E aí é importante também, é bom quase que eu ia esquecendo aqui, que a abordagem eu estou falando de pessoas que você falou. Tem muita gente que confunde a abordagem com campainha que bateu. Mas no porta-a-porta tem muito disso. Às vezes eu escuto o vendedor falando, eu ofereci para 100 pessoas. Às vezes nem falou com a pessoa, abordou lá, não tinha ninguém na casa e conta como se fosse... Não, isso aí não serve de nada, entendeu? Abordagem é a pessoa que você abordou, que você falou sobre o seu serviço, se apresentou pelo menos. Então, isso são abordagens. E esse é o número mínimo. Se você falar com 30 pessoas, se abordar ativamente 30 pessoas, é um número razoável, né? Dá para começar. Sabendo que desses 30, muito provavelmente você vai visitar 80, às vezes até mais endereços. Aí tem aquelas casas que não tem ninguém naquele horário, entendeu? Aquela pessoa que nem te recebeu, aquele endereço que você apertou ali a campainha, telefone, a pessoa nem te recebeu, e isso não conta. Agora, 30 pessoas que você falou. Essa é uma meta razoável para você iniciar. E aí, depois, na segunda parte do nosso funil, pelo menos 3 você tem que gerar interesse. Ou seja, 10% de conversão da abordagem para interesse gerado. Então, se você abordou, se você falou com 30 pessoas, chegou a se apresentar para 30 pessoas, você tem que falar sobre o seu produto e gerar interesse em pelo menos 3. Essa é a média mesmo que você tem que procurar para ver se você está indo bem ou não. Então, 10% de conversão da primeira etapa para a segunda etapa. E aí, desses 3, você vai fechar pelo menos uma venda. Então, de 3 pessoas que você gerar o interesse, você vai converter pelo menos um em cliente. Então, repare essa métrica aí, ó. Tá aí o nosso funil desenhado e o número, a meta em cada um. Então, essa é a média. Aí você pode falar, mas a minha meta é de 5 vendas por dia. Mas a minha meta é de 2 vendas por dia. Aí você vai adaptar esse número. Se você pode desenhar e ver de baixo para cima aí. Para você fechar 2 vendas, quantas pessoas, vamos falar um número de 2 vendas por dia, né? Para você fechar 2 vendas, quantas pessoas você tem que gerar interesse, pegar aquele retorno por dia? Você tem que conhecer isso. Aí você vai colocar seu número aí, vamos supor aqui que é o dobro, que é 6. Beleza, então você tem que gerar interesse em 6 pessoas para fechar 2 vendas. Então, para você ter 6 pessoas que você gera interesse, quantas pessoas você tem que abordar?
Vamos supor que às vezes você tem que abordar muito menos pessoas e você consegue gerar um interesse, uma porcentagem muito maior, em 20, 30, 50%. Então vamos colocar aí, você tem que abordar 20 pessoas para gerar 6 interessados, ótimo, você está com uma porcentagem bacana. E aí, o importante que eu quero frisar aqui é que você tem que conhecer seu número. Se você não tem, faz a mínima ideia, começa por esse número aí. 30 abordagens, para gerar pelo menos 3 interessados, fechar uma venda. E esse número ele foi baseado na venda como serviço principal de internet. E aí eu sei que às vezes tem pessoas que utilizam estratégia que eu passo aqui para vender plano móvel, outro tipo de internet, né, TV por assinatura, aí você vai conhecer seu número. Mas para vender serviço de internet, que geralmente a meta é uma venda diária, você vai utilizar esse número aí. Coloque isso como uma base para iniciar. E aí, o primeiro dia, você já consegue saber se vai ser esse número ou não, se você vai alterar, entendeu? Então, a intenção principal disso aqui, do funil, que eu estou apresentando para você, números, é para você entender, é você saber que você tem que entender quais são os seus números, quais são as suas metas. E aí você precisa ter essas 3 metas, no mínimo. Você não pode pensar só em venda. Você é gestor, você não pode pensar em só cobrar venda. Você cobra só venda, você não acompanha o processo até chegar à venda, tá bom? E como você vai aumentar as suas vendas telecom? Conhecendo o funil de vendas no porta a porta. Eu vou te apresentar 2 jeitos. Um que você pode aplicar aí a curto prazo e o outro a longo prazo. Um mais rápido e o outro que você precisa de um pouco mais de esforço para você aplicar. O jeito simples, fácil e rápido é você, depois que você conhecer seus números, você dobrar. Então vamos supor, se você quer estar fechando uma venda por dia, sua realidade é aquela mesma meta que eu apresentei aí anteriormente. Se você fecha uma venda por dia, abordando ativamente 30 pessoas e aí você gera 3 pessoas interessadas, fecha uma venda, se você quer fechar o dobro de venda, o que você tem que fazer? Você começa dobrando a sua meta de abordagem. Então, se abordava 30, você aborda 60, dá seu jeito e aborda 60 pessoas. Mas aborda direito, eu já expliquei. E aí, você abordando 60 pessoas, subtende-se que você vai gerar 6 pessoas interessadas e, consequentemente, você vai conseguir fechar pelo menos 2 vendas. Então, esse é o jeito rápido que você pode começar agora. Entendeu? E é por isso que eu falei que você tem que conhecer seu número, porque senão você não sabe para onde você quer aumentar as vendas, aí você não sabe para onde seguir. Qual o caminho que você deve percorrer para você aumentar. Entendeu? Às vezes você acha que vai aumentar as vendas porque você está fazendo aquela estratégia, aquela, sei lá o que você faz para tentar aumentar suas vendas. Só que aí você tem que identificar o seu funil, que é muito mais fácil. Se você fecha uma venda a cada 30 pessoas que você fala, que você oferece, se você quer fechar 2, é só você dobrar. E aí tem um segundo jeito, que é um jeito que a longo prazo, né, você precisa de mais esforço, mas depois que você aplicou ali, você consegue vender com mais facilidade, sem precisar dobrar, às vezes, o trabalho diário. Que é treinando e praticando cada etapa. Então, a primeira etapa de abordagem, o que você tem que treinar e praticar? O planejamento de rota e de tempo, para você aumentar o número de pessoas que você consegue falar. Então, você planeja ali a rota, porque você sabe que tem aquela rota que você consegue falar com mais pessoas. Às vezes, você tem uma concentração de casos maior, entendeu? Tô cansado por exemplo, vamos falar por localidade. Tem bairro que você consegue falar com mais pessoas. Tem uma casa aqui, outra ali, ou um condomínio que você consegue falar ativamente com as pessoas. Agora, tem aquele bairro que tem uma casa e tem um lote grande, vazio, aí você tem que andar, atravessar aquele lote lá na outra residência. Isso aí tudo demanda tempo. Então, às vezes você fala, mas é rápido, eu tô andando aqui 2 minutos, chego na outra casa. Mas 2 minutos, vai contando aí, de casa em casa. Você perde muito tempo. Então, geralmente, você tem 8 horas no dia ali para você fazer essas abordagens. E cada minuto é valioso. Então, você tem que ter esse planejamento de rota e de tempo também. Por quê? Às vezes você tem um retorno, uma ligação para fazer e aí você não aborda, você não consegue abordar no meio tempo, aí você marca um retorno de manhã, outro de tarde e aí você acaba perdendo o horário de fazer a abordagem, de fazer o porta a porta.
E aí você não consegue falar com o número de pessoas. Então você tem que organizar os seus retornos para um horário específico, tentar se organizar todo o seu horário para você conseguir ter o máximo de produtividade possível. Falando de planejamento de rota também, o que pode acontecer e o que atrapalha o seu número de abordagem é você mudar de rota, às vezes no meio do dia. Você está abordando no bairro X e você vai para o Y, aí você fica pulando de rota em rota que nem barata tonta ali, e o que acontece é que você perde produtividade. Então, planejamento de tempo e rota está interligado aí. Você precisa ter isso para você conseguir falar com o máximo de pessoas possível. Sabe? Não perder tempo à toa. É produtividade para você mesmo, é venda para você mesmo. Entendeu? Então, quanto mais pessoas você falar, abordar, oferecer, obviamente a matemática é simples, né? Obviamente você vai conseguir ter mais retorno e fechar mais venda. Então, você tem que treinar e praticar mais esse planejamento para você conseguir falar com mais pessoas. E aí, também tem a parte do treinamento de negociação e fechamento de venda. Por quê? Você vai conseguir fechar mais vendas das pessoas interessadas. Antes do treinamento, na verdade, de negociação e fechamento, você tem que também, que é o primordial aí, é a abordagem. Eu não falo que um é mais importante que o outro, que tudo faz parte de um processo, que nem você viu aí desenhado no funil. Mas se você aborda mais pessoas, ótimo, beleza. Só que não adianta abordar também sem técnica. Sair oferecendo, né? Sair falando de qualquer jeito, oferecendo que nem se estivesse ofertando serviço na feira. Ó, meu serviço de telecom, ó, minha internet. Não adianta. Você tem que ter uma técnica de abordagem. Porque quando você treina a sua abordagem, você consegue gerar mais pessoas interessadas. Você consegue que a pessoa pare para te escutar. Principalmente quando você, vendedor, né, falando para o vendedor, que você consegue gerar uma confiança, gerar um interesse. Às vezes, mesmo que a pessoa não estiver precisando de trocar o serviço dela, não precisa assinar o outro serviço, não estiver nem pensando em assinar, o que a maioria das vezes acontece, né? Quando você aborda, a pessoa não está esperando ali aquele serviço. Às vezes, ela não está nem pensando em comprar, em assinar nada. Mas quando você consegue transmitir uma confiança, quando você tem uma boa abordagem, você prende a atenção daquela pessoa e fica mais fácil você gerar um interesse. Então, primeiro, treinando e praticando a sua abordagem, o seu script, como que você aborda, isso é super importante. Para você que é vendedor, para você que é gestor, você tem que ter um script e ir melhorando. Cada dia, você nunca pode... Eu tenho mais de 10 anos que tenho o script e vou aprimorando. Nunca está bom o suficiente mesmo, não. Você sempre tem que ir melhorando. Por quê? Isso aí faz parte de conseguir aumentar as suas vendas. Então faz parte do processo para aumentar as suas vendas. E aí sim, um treinamento de negociação e fechamento de vendas. Por quê? Aí você vai aumentar a sua porcentagem de fechamento de vendas em cima daquelas pessoas que você abordou e gerou interesse. Então, com você treinando a sua negociação, como eu falei aí, dando mais razão para aquele interesse que você gerou, então você gera aquele interesse, prende a atenção do cliente, aí você vai lá e dá uma razão para que aquela pessoa faça assinatura e assine seu serviço. Quando você tem esse poder de negociação, você consegue aumentar aí a sua porcentagem de fechamento de vendas. E aí, quando eu falo de fechamento, você também tem que ter uma técnica de fechamento, senão você acaba com todo o processo que você criou. Entendeu? Às vezes, uma palavra que você fala ali para fechar a venda, do jeito que você fala, você perde toda a sua negociação. Você faz com que o cliente pense para depois fechar e acaba esfriando aquela negociação e você perdendo. Entendeu? Quantas vezes eu já não vi pessoas perdendo vários clientes porque não soube fechar a venda. Já tinha gerado interesse, já tinha dado uma razão negociando, mas aí não soube fechar. Então, esse é o caminho a mais médio e longo prazo aí que você vai aplicando e você vai aumentando a sua chance de vender, vai aumentando a sua porcentagem de vendas. E isso tem que ser constante, né? Para você que é gestor, que você tem uma equipe, você sabe que tem sempre vendedor novo, então mesmo se você tem uma equipe aí de veteranos, você tem que sempre ir aprimorando. Sempre, porque senão acaba caindo na rotina. Você que é vendedor, você também tem que ter noção disso. Você está ali no dia a dia, acaba caindo na rotina, às vezes você deixa de usar alguma estratégia, deixa de fazer alguma coisa, porque você vai tentando encurtar o caminho, né? Deixar mais fácil.
Só que pensa nisso que eu estou te falando. Deixar mais fácil não é deixar de falar alguma coisa, de fazer alguma coisa e deixar de abordar. Para você deixar mais fácil, enxerga as suas 3 etapas do funil, se você está aprimorando para aumentar né, o número de clientes abordados na primeira etapa, aumentar as pessoas que você gera o interesse na segunda etapa e aumentar o número de vendas que você fecha das pessoas que você gerou interesse, falando da terceira etapa. Agora fala para mim, você tinha noção disso? Você acompanha? Mas vejo a gente falar, não, mas eu conheço meu funil, eu sei, já acompanho, mas quando você vai olhar, quando você vai acompanhar, não tem isso na ponta da língua, sabe? Isso não pode ser um negócio só no papel, só no treinamento. Isso tem que ser o dia a dia mesmo. Você tem que acompanhar e tomar ação em cima disso. Então isso é um indicador de ações mesmo que você pode tomar ali para melhorar a sua produtividade. Entendeu? Então isso é importante para todo mundo. Isso tem que estar enraizado. Do vendedor lá na ponta, ao gestor lá em cima, ao diretor. Quem tiver que acompanhar o resultado e quiser melhorar o resultado tem que entender um funil. Então o vendedor tem que sair de manhã, quando ele vai iniciar o trabalho ali, com a sua meta de abordagem. O gestor, o supervisor ali, direto daquele vendedor, tem que cobrar o número de abordagem, para depois as pessoas que foi gerado interesse, os retornos, né? E depois as vendas. Então isso tem que estar enraizado, isso tem que ser o que você vai visualizar no dia a dia, para entender onde que você tem que melhorar. E aí você pode falar para mim, né? Você que é diretor, mas eu não consigo acompanhar. Como que eu vou saber se o vendedor está mentindo para mim ou não? Se ele está falando que está abordando 50 ou se ele está gerando 50 interesses por dia e não fechou nenhuma venda. Como que eu vou saber disso? Cara, é só você acompanhar o número. Você não precisa... eu mesmo já tentei vários sistemas, aplicar várias coisas para acompanhar, mas no final estava complicando mais do que melhorando o negócio. Você não precisa, você tem que confiar mesmo no vendedor. Você tem que me falar quantas pessoas você ofereceu por dia. Então e aí pede para ele te falar. Só que você consegue acompanhar esse número aí, você que é gestor, realmente tem que colocar na planilha, em algum lugar aí, no sistema que for, para você entender isso. Por quê? Se o vendedor, e aí vendedor, fica esperto também, você não vai conseguir dar migué. Às vezes você consegue 1, 2 dias, mais do que isso você não consegue. Se o vendedor falando ali que está abordando e oferecendo para 50 pessoas, ele vai ter um número mínimo ali de interesse gerado. E aí você já consegue colher. Você gerou quantos interesses? Você gerou 10 interesses hoje para 10 pessoas? Lembra que eu falei lá atrás que o interesse gerado é quando você marca data e horário? Então ali você consegue fazer por amostragem. Se ele gerou 10, você pega pelo menos um contato ali, que ele gerou interesse, marcou data e horário. E muito provavelmente ele deve ter pegado contato, aí você consegue confirmar, entendeu? Se está certo ou errado. Desses interesses gerados, ele vai ter que ter venda. Então você vai acompanhar. Se ele não está trazendo nenhuma venda daqueles interesses que ele gerou por dia, pode significar 2 coisas. Ou que ele não está sabendo negociar e nem fechar a venda, e já é seu indicador de você tem que melhorar, treiná-lo, né? Negociação e fechamento, ou de que ele está mentindo, que ele não está gerando realmente aquela quantidade de pessoas interessadas por dia, ou que não está abordando aquela quantidade de pessoas, entendeu? Então assim, se você acompanha seu número, você não precisa de nenhum sistema, e eu já tentei vários, né? Ainda tento. O negócio tá ali com a sua equipe, você direciona, define a meta, e aí eles vão te reportar quanto que estão fazendo. Então, parte mais de você, gestor, do que do vendedor, né? Mais de você, não falo no sentido de acompanhamento, entendeu? Então, assim, não complica o negócio, não. E não dá desculpa falando que não tem como acompanhar, que não tem como fazer isso, que tem. Eu aplico e sei que tem como fazer isso. Basta você tomar a decisão e explicar também o motivo. E aí até uma dica, se você for aplicar, passar a funcionar com a sua equipe, você não pode fazer com que eles enxerguem com um olhar julgador para isso, como se fosse mais uma ferramenta de cobrança.
Você não pode fazer isso quando você vai aplicar alguma coisa, porque senão realmente não vai dar certo. E você que é vendedor, presta atenção. Se o gestor for colocar isso, for acompanhar o seu funil de vendas, você não pode enxergar isso simplesmente como uma cobrança, porque não é. Isso aí faz parte do modelo de negócio para aumentar a sua produtividade. Você sabe que se aumentando a sua produtividade como vendedor, aumenta a sua remuneração, aumenta a sua comissão, sua premiação. Então, isso vai ser bom para todo mundo. Então essa é a dica que eu dou. Na hora que for aplicar, ó, aplica. Você que é gestor, mostra o benefício dessa estruturação, desse acompanhamento, dessa cobrança, mas com a visão de beneficiar. Lá no final, aumentando as vendas. Então você vai cobrar o número de pessoas abordadas por dia, o número de interesse gerado e o fechamento de venda. Beleza? Então essa é a forma, esse é um resumo aí de como você pode aumentar as suas vendas conhecendo o funil de vendas porta a porta telecom.